Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica e agora iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Eu sou professor de escola bíblica aqui na Assembleia de Deus Vinde, com meu pastor José Saboia de Oliveira, e nós estamos aqui para poder também passar para você esses conhecimentos que vão ser muito importantes para você que é professor e também para você que é aluno e que gosta de ouvir escola bíblica através das redes sociais, tá bom? Então vamos lá, vamos sem mais delongas iniciar o nosso vídeo. Muito bem, nós vamos estudar a lição de número 1, as promessas de Deus. As promessas de Deus, quarto trimestre de 2024, EBD, quarto trimestre de 2024, EBD Adultos. Nós vamos iniciar a partir de agora, tá? Nosso novo trimestre, vamos falar muito sobre as promessas de Deus. Vai ser exatamente sobre esse assunto, né? Praticamente todas as lições, e nós queremos sim a sua companhia para que nós possamos desenvolver aí as nossas aulas no nosso canal também, pedir o seu apoio, pedir que você possa se inscrever no canal, acionar aí o sino das notificações para receber novos vídeos e ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos iniciar nosso vídeo a partir de agora. O textual diz o seguinte, está em Jeremias capítulo 1, verso 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando a gente lê esse texto bíblico de Jeremias capítulo 1, verso 12, uma coisa fica bem clara na minha cabeça, né? Deus, ele trabalha sempre para glorificar o seu nome. Quem traz essa tese, que traz essa premissa em seu livro é o John Piper, né? John Piper, ele coloca em seus livros que Deus, ele é fiel à sua própria palavra, ele é fiel àquilo que ele promete e ele cumpre, porque ele quer glorificar o seu próprio nome, tá certo? Então, mas vamos desenvolver melhor isso. Nós vamos agora para a verdade prática, que diz o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Aqui ele já dá um propósito. Na verdade prática, a gente já vê um dos propósitos pelo qual Deus ele realiza as promessas dele na nossa vida. Que é para quê? Para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Para que possamos ter um relacionamento com Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, do versículo de número 6 até o versículo de número 13, né? Vamos fazer essa leitura. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os nossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, e dá semente ao semeador e pão ao quem come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, ela prosperará para aquilo pelo qual ela foi enviada. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os onteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para que o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Muito bem, vamos para a nossa introdução, que diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Pronto. Primeiro, a coisa que a gente precisa entender, que o objetivo das promessas é atender aos desígnios de Deus, ou seja, glorificar o seu nome. Coloque bem isso na sua cabeça, tá? Glorificar o seu nome. Deus, ele glorifica o seu nome sempre. E quando o seu nome é santo,
Então, toda vez que o nome de Deus ele está para ser profanado, isso acontece por meio, por exemplo, pelo povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento profanou o nome de Deus a partir do momento em que adorou outros deuses. Foi o que Deus fez? Destruiu o povo para que o povo viesse ser levado cativo para poder restaurar o povo. Por quê? Porque Deus queria glorificar o seu nome. Em outra passagem também que fala muito bem disso é quando o povo não entra, o povo da geração de Moisés não entra na Terra Prometida. Não entra na Terra Prometida por quê? Porque Deus quer glorificar o seu nome. Aquele povo era um povo desobediente, não glorificava, profanava o nome de Deus, e Deus precisava que o seu nome fosse santificado no meio das outras nações. Que o nome de Deus fosse glorificado no meio das outras nações. Ou seja, cumprir o desígnio de Deus é glorificar o nome de Deus, gente. Glorificar o nome de Deus. A gente não pode fugir dessa ideia, desse pensamento, porque glorificar o nome de Deus é um dos propósitos que não foi colocado na revista, ou pelo menos aqui nessa primeira lição. Glorificar o nome de Deus é o primeiro propósito, que eu acho um dos mais importantes, para que Deus cumpra as suas promessas na vida do seu povo, certo? Glorificar o seu nome. Mas o principal objetivo em Deus atender, realizar as suas promessas, é exatamente para atender os desígnios, né? As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E crer na sua palavra, ter fé nele e na sua palavra, e acreditar que aquilo que ele fala, ele cumpre, como diz aí Jeremias, né? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Né? A palavra de Deus já fala disso, e Deus já fala disso a respeito dele mesmo. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e os seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos. Primeiro, nós vamos conhecer os conceitos básicos. Que conceitos são esses? Conceito de promessa, conceito de promessa condicional e conceito de promessa incondicional, que nós vamos ver agora. 2. Os tipos de propósitos. Tipos e propósitos o tipo é incondicional e condicional, né? Conceito básico de promessa, a gente vai ver. E os propósitos das promessas de Deus, eu coloquei aqui como um dos propósitos, glorificar o seu próprio nome, né? Deus quer glorificar o seu próprio nome. Porque, por que Deus quer glorificar o seu próprio nome? Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês. No Jardim do Éden, o homem e a mulher pecaram contra Deus, né? Profanaram o seu nome, não santificaram o seu nome, não glorificaram o seu nome, foram castigados, e as consequências para os seus erros foram o castigo. Saíram do jardim, foram expulsos, a morte começou a agir sobre eles, enfim. Mas Deus, ele queria glorificar o seu nome. Ele não podia deixar as coisas do jeito que ficaram. Ele tinha que restaurar tudo isso. Ele enviou a quem? Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus é glorificar o seu nome. E ele envia o seu próprio filho para poder realizar isso. Ele envia o seu próprio filho para poder fazer com que o seu nome seja glorificado. E a restauração, ele venha novamente acontecer no meio do povo. Então nós temos o propósito de ter voltar um relacionamento com o ser humano, mas antes de tudo, Deus, ele quer glorificar o seu nome, e ele glorificou o seu nome através do seu filho enviado. O maior plano de Deus, a maior promessa de Deus que nós encontramos nas páginas das Escrituras se chama Jesus Cristo. A maior promessa de Deus foi o cumprimento do Deus divino se transformar, vir em carne, encarnar, né, para poder morrer e nos perdoar de todos os nossos pecados. Essa é a principal promessa que nós temos nas Sagradas Escrituras, que mudou completamente a história da humanidade e nossa história também, nossa história de vida, né? Então nós vamos conhecer o conceito básico, nós vamos ver os tipos de promessas e o propósito das promessas, segundo a sua palavra, né? Então vamos lá, vamos bola para frente. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz:
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, a palavra, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Eu velo para cumprir para quê? Para glorificar o meu nome. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, se cumpre. Aqui é o poder da palavra que está em destaque. E por isso que lá na introdução diz que nós precisamos crer nele e na sua palavra, porque ele vela para cumprir. E eu estou falando desde o início, vou repetir, ele cumpre para glorificar o seu próprio nome. Ele não cumpre por causa de nós. Ele cumpre. E é isso que John Piper ele coloca. Em última instância, Deus ele realiza, ele cumpre suas promessas, ele trouxe Jesus Cristo ao mundo não só para nos resgatar, não só, vou repetir, não só para nos resgatar e trazer um relacionamento, mas para glorificar o seu santo nome diante de todos os outros. Então ele glorificou o seu nome em Jesus Cristo e também glorifica o seu nome em nós, no nosso relacionamento que foi reatado com ele. Ele glorifica também o seu próprio nome. Então é isso, né, gente? É isso mesmo. Vamos para o tópico de número 2. Convite de Deus, é preciso buscar o Senhor, oração. Quando a gente fala assim, é preciso buscar o Senhor, a gente tem que lembrar da oração e do relacionamento. Então, um dos propósitos das promessas se concretizar é porque Deus quer que nós venhamos ter novamente um relacionamento com Ele, né? Então vamos lá. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, e quem busca encontra, e quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então afirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então devemos fazer o quê? Sabendo diante dessa verdade que nós temos aí diante de nós. Diante dessa verdade, nós só temos que buscar, só temos que manter esse relacionamento com Ele, buscar esse relacionamento com Ele. O Senhor se deixa achar. O Senhor se deixa achar. E nós precisamos buscar. Então nós temos, por exemplo, aqui Mateus 7, verso 7 ao 8, que é o texto que nós estamos tratando. A Bíblia nos ensina que devemos ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Muito bem, gente, entendi. Então podemos caminhar, né? Vamos caminhar. Então nós vemos que um dos propósitos das promessas se cumprirem na nossa vida é para voltarmos a ter um relacionamento com Deus, e nós só podemos ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Oração, buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Vamos lá, para frente. Além da oração, além do relacionamento, nós precisamos ter com Deus, nós precisamos, para poder esse relacionamento acontecer, para esse convite de Deus realmente ser atendido na nossa vida, nós precisamos de quê, gente? Se arrepender. É a metanoia, mudança de entendimento. Isso aqui é mais recente, o Novo Testamento fala disso, né? Da metanoia, da mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, ela acontece não por causa de um convencimento. Não estamos aqui para convencer ninguém. Pascal dizia que a gente precisava convencer as pessoas a respeito da Bíblia e de Jesus Cristo. Não precisamos convencer ninguém da nossa ideologia, da nossa maneira de pensar. Nós não estamos no mundo para convencer as pessoas, estamos no mundo para converter as pessoas. E converter as pessoas não depende
de uma boa oratória, não depende de uma boa verbalização, não precisa disso. Por quê? Porque quem realmente traz o convertimento, e aí que é maravilhoso no cristianismo, é a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, agindo sobrenaturalmente no coração das pessoas. Aí nós vamos ver um verdadeiro arrependimento, aí nós vamos ver novamente o relacionamento voltar, ser reatado, né? Mas isso só vai acontecer, ou seja, essa mudança de pensamento, essa metanoia só acontece por meio do milagre chamado milagre da salvação. Convencimento não, convertimento operado pelo Espírito Santo, que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Por isso que carne e sangue não pode fazer isso, né? É por isso que os homens não podem fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né? Quem convence um homem do pecado, do castigo, do juízo, como diz o texto bíblico, é o Espírito Santo. Então, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso. Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão, né? Então, isso aqui de maneira bem espiritual. Não vai haver mais aridez e sequidão, vai ter o quê? Um rio que jorra para a vida eterna. É algo que vem de dentro, é uma transformação interior, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Não é algo que vai acontecer do lado de fora que vai me transformar, como propõe, por exemplo, a educação. A educação, ela propõe uma transformação social e cultural, mas de fora para dentro. Mas a Bíblia Sagrada e a transformação e o convertimento que é operado por meio do Espírito Santo é de dentro. Por isso que é sobrenatural. É por isso que é sobrenatural. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a igreja precisa voltar a crer nisso, tá? A igreja atual brasileira precisa acreditar que mudança social só teremos se nós pregarmos o evangelho. Então esse papel é um papel da igreja e não da política na igreja. Ok? Não é um papel da política na igreja, mas é um papel da igreja no mundo. A igreja não precisa da política para operar um milagre na vida das pessoas de transformação, de convertimento, transformação social. Não, porque nós temos o poder do Espírito Santo para fazer isso. Ok? Vamos lá? Simbora? Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que tem um verdadeiro encontro, né, com o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de mostrar um versículo bíblico aqui de Isaías 55, né, versículo de número 10 a 13. Eu vou ler o versículo 12, a partir do 12 e o 13. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os monteiros romperão em cântico. Isso o quê? Se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, se eu andar nos seus caminhos, se eu me converter dos meus maus caminhos, né? Então acontecerá todas essas coisas, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os monteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Então isso acontecerá, mudanças acontecerão a partir do momento em que nós damos ouvido à palavra de Deus e às promessas do Senhor para a nossa vida e mantemos um relacionamento com Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Geilson, muito bem, entendi tudo, bola para frente, né? Vamos lá. As promessas de Deus e seus fundamentos. Nós vamos agora para as promessas de Deus e seus fundamentos. Então, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Porém, no Novo Testamento, essa palavra ela não está registrada, claramente. Pode ser encontrada, por exemplo, quando Deus promete para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te prometei, que eu te mostrarei. Uma promessa, Isaac, Jacó, que também participaram da mesma promessa. Então, no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Então, é uma coisa que
precisamos entender, tá? Então vamos lá. Atos, né? A promessa do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Atos 2, 29 e 31. Homens e irmãos, seja-se lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno e nem sua carne viu a corrupção. Você está falando de Cristo e não de Davi, né? Então, essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, né? Do trono eterno, né? O trono de Davi, o trono eterno foi cumprido em Cristo, na nova aliança, não foi cumprida na antiga, não foi cumprida em Davi, ok? Nós temos um outro texto que eu queria mostrar. Todos os mandamentos do Antigo Testamento, bem como os sacrifícios, eram sombra de promessas que se realizariam em Cristo. Vou repetir. Todos os mandamentos do Antigo Testamento, bem como os sacrifícios, eram sombra de promessas que se realizariam em Cristo. Então, gente, Cristo, aí você pode ler, eu não vou ler, que eu quero poupar tempo, tá? Porque a gente estamos aqui passando realmente para dar não só um subsídio, mas também, claro, uma aula. Mas você tem aí Hebreus 10, 1 a 12, coloquei esse texto bíblico, você pode ler depois. Você pode voltar ao vídeo e ler depois aí para todo esse texto, então lê na sua Bíblia mesmo, tá? Mas o que é que eu queria que você entendesse? Que Cristo é a realização da promessa de Deus no Novo Testamento e ele é o ponto de partida para outras promessas também no Novo Testamento que se cumprirão, como por exemplo a ressurreição de todos os santos. Okay? A ressurreição de todos os santos é uma promessa que advém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da graça, né? Uma promessa da graça. Mas em Cristo se realizaram tantas promessas no Antigo Testamento como foram feitas novas promessas para o futuro que se cumprirão cabalmente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos lá, vamos voltar para nossos comentários. Então, gente, Abraão teve promessas, né? E ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como a extensão da obra salvífica de Cristo em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Esse texto aqui, você pode utilizar ele, é muito importante. A partir de Cristo, novas promessas, esqueci de colocar um S lá, novas promessas são feitas. Então, 1 Coríntios capítulo 4, verso 13 ao 18, diz: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa é a promessa, Deus tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com arcanjo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que Jesus ele falou, por exemplo, também em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei novamente, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tá? Muito bem, Geilson. Entendi tudo. Muito bacana. Então, portanto, devemos o quê? Afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato. Aqui vem a definição básica. Você vai ter que anotar. Definição básica de promessa. Refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Deus ele não se compromete com ninguém, ele se compromete com ele mesmo. Você precisa entender isso, gente. Esse detalhe é muito importante. Quando Deus faz essa promessa, ele se compromete com ele mesmo. Ele não se compromete com a pessoa. Ele se compromete com a sua própria palavra. Porque ele quer glorificar seu nome. Ele não pode... Se ele não cumprir, ele estará profanando o seu próprio nome. Deus não age dessa forma. Ele será uma ação contrária à sua própria natureza. Você precisa entender isso, né? Dentro
desse conceito, você precisa entender isso. Não é só isso. Deus não se compromete com a pessoa. Deus se compromete com Ele mesmo. Por quê? Porque Ele cumpre. Eu velo pela minha palavra. É pela palavra dele, não é pela pessoa que recebeu a palavra. Você precisa entender isso. Você concorda com o que eu estou falando? Se você concorda, coloca aqui. Se você entendeu o que eu estou dizendo, coloca aqui. Porque isso aqui é sublime. O que eu estou falando para você é um entendimento que vai para além do que o texto está querendo ensinar aqui, o comentarista. Tá? Para além. Ou seja, quando ele diz assim que promessa é o efeito ou ato de Deus se comprometer com alguém, Deus não se compromete com ninguém. Né? Deus vai mais além, é algo que vai mais além. Quando eu digo que Deus se compromete com Ele mesmo, Ele se compromete com a sua própria palavra e Ele precisa cumprir para glorificar o seu nome, eu estou dizendo que Ele vai para além de um compromisso com alguém. Ele vai para um compromisso com a sua própria pessoa e ele não pode negar-se a si mesmo. E é exatamente nesse sentido que a palavra, ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que se eu for infiel, ele se mantém. É por isso que ele se mantém fiel. Ele não se mantém fiel por causa de mim. Ele não se mantém fiel por causa do comprometimento que ele tem a mim. Ele se torna fiel, esse texto bíblico que tem no Novo Testamento, porque ele não pode negar-se a si mesmo, mostra que ele se compromete com ele mesmo. Ele não pode negar ele mesmo porque vai contra a sua própria natureza. Então, mesmo que eu seja infiel, ele continua fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai deixar de glorificar o seu nome porque eu sou infiel. Você entende isso? Por isso que eu digo que o maior propósito de Deus, que não foi colocado claramente nessa lição, o maior propósito de Deus é glorificar o seu próprio nome, tá? Bola para frente. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com atributos incomunicáveis que referimos aos atributos que nenhum ser humano pode ter, só Deus. Por exemplo, o ser humano não tem o poder, todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem essa capacidade como constituinte de sua própria natureza. Por isso, ele não falha. Ele não falha porque ele quer glorificar o seu próprio nome. E não muda. Ele não muda por quê? Porque ele glorifica o seu próprio nome. Ele glorifica o seu próprio nome e ele vela pela sua própria palavra. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Você pode juntar com o texto do Novo Testamento. Se eu permanecer fiel, Deus continua fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele estaria agindo contra a sua própria natureza. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus zela pela sua própria palavra, o que nós estamos falando desde o início, né? Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Né? Deus, aqui está embasada a fidelidade de Deus. Né? Deus ele garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vê, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E me disse, né, o Senhor me disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Né? Eu velo para cumprir. Por que Deus vela pela sua palavra para cumprir? Porque ele quer glorificar. No final das contas, Deus quer glorificar o seu próprio nome. Ele não é um comprometimento com a pessoa, ele é um comprometimento com ele mesmo, com a sua própria palavra, ok? Vamos lá? Por quê? Porque as pessoas são infiéis. As pessoas são infiéis, né? Vamos para o último tópico: tipos e propósitos das promessas de Deus.
Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo, atitude do destinatário. Independe. O cara pode ser todo torto, errado, mas vai se cumprir. O cara pode ser nojento, perverso, mas vai se cumprir. Não precisa de tempo, não precisa de circunstância. Vai se cumprir. Aí ele cita alguns exemplos. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Segundo, o local onde Jesus ele foi nascer. O nascimento por meio de uma virgem, né? O local em Belém da Judéia, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Então tudo isso não depende de ser humano, de circunstância, o que o ser humano pode fazer ou não depende de nada disso. Então há promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza guardamos seu cumprimento. Tais como, por exemplo, a promessa da ressurreição em Cristo, né, dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos, como a gente leu em 1 Coríntios capítulo 13, 17. 1 Tessalonicenses, melhor dizendo. Pronto, esse é um texto que vai se cumprir. Tá? Quando? Que circunstância? Quais? Não, a pessoa que está... Não, essa promessa é destinada aos crentes. Se você se coloca na posição de crente, você vai gozar dessa promessa. Tá? Mas ela é bem geral para todos os crentes. E muitas outras profecias que hão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Promessas, aí nós temos também as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena do povo judeu. Aí nós temos aqui, por exemplo, Êxodo 15, 26, né? E diz: se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizestes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, se vocês fizerem isso, condicional, se vocês fizerem isso, aí ele diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Tá vendo? Condicional total, né? Condicional total. Várias promessas são condicionais. Nós temos, por exemplo, a obediência do povo, que tem lá todas as bênçãos e maldição de Deuteronômio capítulo 28, são condicionais. As promessas de receber o perdão de Deus, caso eu perdoe também. Olha, isso a gente precisa entender bastante essa questão do perdão, né? Porque eu só sou perdoado se eu perdoar. É condicional. Tenha cuidado. Então, perdoe. Se você... mas a ferida é grande, a dor é grande, eu tenho raiva... Mesmo assim, vá pedindo ao Senhor para que Ele trabalhe no seu coração para que você consiga perdoar. Mas para mim perdoar eu preciso estar livre de raiva? Não. Você pode perdoar e Deus trabalhar depois. Tá? Mas você precisa liberar o perdão. As promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo, por exemplo, também são exemplos de promessas condicionais. Muito bem. E quais são os propósitos, né, para a gente já concluir a nossa lição? Quais são os propósitos? A gente já falou alguns deles, vamos agora só repetir alguns e falar de outros, né? Vamos lá. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Primeiro propósito, primeira coisa que a gente precisa entender sobre o propósito das promessas de Deus. Primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Primeiro propósito da promessa, Deus quer estabelecer uma aliança com o ser humano. Segundo, de considerar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um injusto, Noé. Então, reconsiderar o destino do ser humano. Em segundo lugar, o propósito das suas promessas é dar um novo destino para o futuro do ser humano. Outro propósito seria o de mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. E que povo era esse? O povo judeu. Tá? Então esse é outro propósito das promessas de Deus. Além desse, certamente um dos grandes, aí ele coloca como um dos grandes propósitos. Vamos lá. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com o zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. E aqui, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso, não estamos sozinhos no mundo. Agora eu quero mostrar para você, para me concluir também, que para mim, aí já não é coisa do comentarista, o maior propósito que eu considero encontra-se no fato de que Deus faz promessas
E aí eu repito, né, que eu falei durante toda essa lição. O maior propósito para mim que considerem, consta no fato de que Deus faz promessas para glorificar o seu santo nome, santificar o seu próprio nome, glorificar o seu próprio nome. E aí vai para além de qualquer tipo de relacionamento com o ser humano, tá? Vai muito além do que um relacionamento com o ser humano. É isso, Jesus. Então vamos para a conclusão, vamos, galera, vamos, bora. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Muito bem. Nós concluímos aqui nossa primeira lição, estamos só começando o nosso trimestre, tá? Fica conosco, se inscreve no canal e abençoa. E eu quero chamar a atenção mais uma vez para a gente concluir essa aula com chave de ouro. Eu queria mostrar para vocês e desenvolver durante a lição que o maior propósito de Deus para realizar suas promessas encontra-se no fato de que Ele quer glorificar o seu próprio nome. E quando a gente chega a essa conclusão de que Deus ele quer glorificar o seu próprio nome, significa dizer que Deus ele vai para além de querer ter um relacionamento com o ser humano. Claro que faz parte. Deus quer sim ter um relacionamento com o ser humano. Mas Deus quer ter um relacionamento com o ser humano para glorificar o seu próprio nome. No final das contas, Deus quer glorificar o seu próprio nome. Tá? Mostrar para Satanás que aquilo que Satanás fez no Éden, Deus ele restabelece tudo novamente. O relacionamento que ele tinha com o homem e a mulher no Éden foi restabelecido em Cristo Jesus para glorificar o seu próprio nome diante de Satanás e mostrar para Satanás que ele não é nada. Então Deus ele está interessado sim em glorificar o seu próprio nome. E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.